Olá! Está no ar o programa da TV Surdo. 40 mulheres terminam formação em corte e costura na província de Maputo. No fim do curso, as jovens beneficiaram de máquinas de costura para iniciarem seus negócios. Implementado pela Associação para Empoderamento Juvenil (ASOJ), a formação tem como objetivo contribuir para a autonomia das jovens e mulheres num país onde mais da metade da população feminina não trabalha ou então exerce atividade do setor informal. A Associação para Empoderamento Juvenil (ASOJ) gradua na Machava, cidade da Matona, 40 mulheres em corte e costura. Das graduadas, 5 são mulheres com deficiência. Antes, eu tinha muitas dificuldades para conseguir emprego. Submeti a CV, mas sem sucesso. Sofri bastante. Não tinha condições, mas esforcei-me e procurei ajuda. E hoje estou aqui, com novas habilidades. Vai criar meu autoemprego, também vai criar outro emprego de outros jovens. Porque o projeto mesmo, a minha ideia assim que é não só eu trabalhar de uma forma individual, mas convidar mais um jovem que vai aprender a costura e trabalhar comigo. Faço roupa infantil. Eu prefiro mais trabalhar com crianças do que pessoas adultas. Para mim é mais fácil costurar para criança do que a pessoa adulta. Após a conclusão do curso, as formadas receberam máquinas de costura para iniciar seus negócios. Micaela e Janina, jovens beneficiárias, agradecem o gesto da ASOJ. Gratificante, porque nos últimos tempos temos muita mulher com deficiência desempregada. Então, com esse projeto vai poder alavancar essas mulheres, principalmente as mulheres com deficiência da Matola. Dizer a SOS que nos dê essa oportunidade de tirarmos o curso aqui e a oferta também da máquina que vão nos oferecer. Ibrahim Brahim, diretor da Associação para Empoderamento Juvenil, explica as razões da inclusão das mulheres com deficiência no curso recém-terminado. Empreendedorismo por necessidade. Por um lado, atuamos para a questão de empregabilidade imediata, mas também para o autoemprego. É neste contexto que hoje vamos oferecer 40 máquinas de corte e costura a 40 beneficiários. Com vista a aumentar as oportunidades das mulheres com deficiência, a SOJ atribuiu bolsas para cursos de curta duração nas áreas de informática, atendimento ao cliente, call center, marketing digital e jornalismo. A SOJ, no seu propósito de empoderar a juventude para a vida, lança hoje o projeto Dread for Jobs, em que através deste lançamento vamos promover 40 bolsas de estudo para cursos de curta duração com empregabilidade imediata para 40 mulheres com deficiência. A 3 de dezembro de todos os anos, celebra-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de alertar ao mundo sobre os direitos desta camada social. Em entrevista à TV Surdo, Farida Gulam, secretária da Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, apontou os desafios e avanços no que toca à inclusão das pessoas com deficiência. Celebra-se a 3 de dezembro o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Em entrevista à TV Surdo, Farida Gulam, secretária executiva da Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, partilhou algumas atividades que vão marcar a data. Abriu-se concurso para inscrição de membros para a prática de desporto, se a memória não me falha, para o dia 3 de dezembro.
Gulamo disse que, não obstante a ADIMO estar a advocar para a inclusão de pessoas com deficiência há 35 anos, ainda existem muitos desafios. E diz ser a favor da criação de uma entidade autônoma que cuide dos direitos das pessoas com deficiência. E nós enfrentamos muitos desafios. Muitos desafios porque a legislação moçambicana, ela aparentemente é uma das melhores, mas o grau de execução é extremamente deficitário. O grau de implementação passa para que haja uma entidade autônoma do governo que deve monitorar a implementação das políticas. Para Farida, os desafios só serão ultrapassados no dia em que todas as forças vivas da sociedade se unirem. Devemos, em conjunto, unirmos esforços para construirmos uma sociedade e criar uma entidade que vai monitorar e supervisar o trabalho que os vários ministérios, cada um deles, no âmbito do seu plano, está a implementar. E para isso, esta instituição autônoma, que vai monitorar este trabalho, deve trabalhar também, deve fazer parte de pessoas com deficiência, como assessores destes técnicos do Ministério. Hoje é dia 1 de dezembro, Dia Internacional de Combate ao HIV, vírus da imunodeficiência humana, instituída pela ONU. A data tem como objetivo contribuir para a consciencialização sobre a doença e sobre os cuidados a ter para evitar novas infecções pela doença. Celebra-se hoje, 1 de dezembro, o Dia Internacional de Combate ao HIV, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Data instituída pela Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de alertar as pessoas sobre a doença e os cuidados a ter para evitar a infecção. Moçambique é um dos países com maiores taxas de contaminação pela doença, ou seja, cerca de 2,4 milhões de pessoas vivem com HIV. Deste número, nada se sabe sobre as pessoas com deficiência. Em 2023, por exemplo, o país registrou 95 mil novas infecções e 48 mil mortes pelo HIV, aponta relatório divulgado ano passado pelo secretário executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, CNCS, Francisco Mbofana, que reforçou o compromisso do CNCS em eliminar novas infecções até 2030. Dados do inquérito do impacto da HIV em Moçambique, realizado em 2021, revelam que a taxa de prevalência é de 2,5 em pessoas com mais de 15 anos, sendo as províncias de Gaza com 20%, Zambésia, Maputo Cidade e Maputo Província com 15% respectivamente, as mais afetadas. Vamos a uma breve pausa. Não troco de canal, até já! Olá! Bem-vindo e bem-vinda à segunda parte do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, acompanhamos duas histórias interessantes que nos demonstraram que a deficiência não é ineficiência e que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser. Para começar o segundo bloco, vamos fazer um olhar à situação das manifestações pós-eleitorais no país, em que evidenciaremos os problemas psicossociais que podem advir destas situações, para compreender até que ponto esta situação pode impactar na saúde mental da população. Conversamos com o psicólogo José Bambo.
Bambo apelou para que os jovens com deficiência não se envolvam em manifestações violentas sob pena de sofrer duplamente por conta das suas limitações face aos demais manifestantes. Moçambique está a passar por um período pós-eleitoral marcado por manifestações. Questionamos ao psicólogo José Bambo até que ponto as manifestações são importantes para o ser humano. Este respondeu-nos nos seguintes termos. A manifestação em si é um direito. Se a manifestação é um direito, é uma oportunidade que as pessoas têm para tirar aquilo que está no seu âmago, tirar aquilo que está no seu interior, reivindicando algo. Esse que é a manifestação. Apesar de ser um direito previsto na lei, preocupa a Bambo o fato de, em alguns pontos do país, as manifestações se tornarem violentas. Não só traz aqui o manifesto do seu sentimento, mas também pode, do jeito que as coisas estão a ocorrer nesse dia, mostra uma perigosidade que leva as pessoas a uma situação mais grave. Hoje, as estatísticas estão a mostrar aproximadamente 100 pessoas ou mais que foram vítimas desta situação de situações de manifestações violentas. Bambo alerta para que as pessoas com deficiência se distanciem de todas as manifestações que evoluam para violentas, evitando desta feita sofrer duplamente. Em relação a uma pessoa com deficiência que já apresenta alguma deficiência, estas situações poderão agravar-se. O gás lacrimogéneo, as balas reais, entre outros elementos, obviamente podem concorrer para agravar a situação da vulnerabilidade que a própria pessoa com deficiência apresenta. Bambo apelou a todas as forças vivas da sociedade a evitarem colocar suas vidas em risco. Então, esta situação, obviamente, coloca em risco tanto a pessoa com deficiência e aquelas que não estão com deficiência tornam-se candidatos próximos à deficiência, que é algo que nós repudiamos, é algo que nós contraria aquelas ações que tanto como TV Surdo, como a cidade como um todo, que está a desenvolver no sentido de redução de situações de vulnerabilidade à deficiência. De Maputo, rumamos à província de Nampula para acompanhar os ecos da formação de jovens surdos em matérias de saúde sexual e reprodutiva, SSR. Com duração de 2 semanas, a capacitação dedicou-se à partilha de sinais mais usados para facilitar a interação dos surdos e agentes de saúde. A Associação dos Jovens Surdos em Nampula está a levar a cabo sessões de sensibilização de crianças e adolescentes surdos em matéria de saúde sexual e reprodutiva. Nós, na associação, temos um projeto cujo objetivo é desenvolver algumas atividades nas comunidades. Nós explicamos às meninas e adolescentes sobre saúde sexual e reprodutiva, bem como sobre como se proteger de doenças de gravidez indesejada, pois as crianças não entendem muito bem sobre este assunto. Segundo os jovens ativistas sociais, a ideia de capacitar as crianças surdas em matérias de saúde sexual e reprodutiva se deve ao fato de grande parte dos pais e encarregados de educação desconhecerem a língua de sinais.
Há muitas barreiras, de fato. O adulto já tem capacidade e sabe como se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. Mas falta ensinar as crianças sobre essas questões, sobretudo as crianças residentes nos distritos, e quero muito poder advogar para que elas saibam como se proteger, e isso preocupa-me bastante. Muitos pais e mães têm muitas dificuldades em explicar aos seus filhos surdos sobre a sexualidade, visto que os pais desconhecem a língua de sinais. O nosso maior desejo é de que, quando o projeto chegar, irmos até a casa das meninas para explicar-lhes como se proteger da gravidez através do uso de métodos contraceptivos. Para o efeito, nós mostramos os diferentes métodos e sobre a eficácia dos mesmos para que elas possam compreender. As sessões que decorrem aos sábados têm contribuído para a mudança de comportamento das adolescentes surdas. Yolanda Fernando, adolescente surda, partilha o impacto que as sessões têm causado na sua vida. Bom, sobre o implante, injeção e outros métodos que previnem a gravidez, eu nunca ouvi sobre isso em casa. Com 14 anos de idade, a menina não deve se casar, deve continuar a estudar até a 12ª classe. As sessões de sábado contemplam também alguns pais, facto que tem contribuído para o desenvolvimento das suas filhas. E falo sempre, você não pode andar à noite, né? Pode andar à noite, não, você há de engravidar fora e não verá quem pode vir assumir. Porque os homens que agora não são muitos que aceitam barrigas de fora, sem chegar cá dos pais. Primeiro tem de estudar, pelo menos saber o que é você, se Deus quiser, ter um emprego. E daí é que pode vir procurar uma pessoa que pode vir de ajudar, que é homem, que então daí pode vir casar. Refere-se que desde que iniciaram as capacitações, pouco mais de 30 raparigas com deficiência já se beneficiaram de sessões de saúde sexual e reprodutiva e espera-se que a mesma contribua para a redução do número de novas infecções. Ainda sobre saúde sexual e reprodutiva, vamos até a província de Cabo Delgado conhecer o nível de implementação do projeto Eliminando Mitos e Tabus sobre a Sexualidade, implementado pela Associação dos Jovens Surdos de Moçambique. Mais detalhes na peça que se segue. A TV Surdo capacitou jovens surdos da província de Cabo Delgado em matérias de saúde sexual e reprodutiva, com vista a eliminar as barreiras de comunicação entre surdos e agentes de saúde. Estamos a ensinar as pessoas surdas sobre a matéria ligada à saúde sexual e reprodutiva. Antes, as pessoas surdas não tinham informação sobre saúde sexual e reprodutiva, porque havia muitas barreiras na comunicação. Mas com a criação de novos sinais, a comunicação tende a melhorar e nós estamos a sensibilizar o melhor possível para a compreensão desta matéria. Um dos assuntos que mereceu atenção durante a formação está ligado à prática de atividade sexual e à contração de doenças sexualmente transmissíveis. Antes, eu nem sabia como ocorrem as transmissões das doenças e hoje sei a importância do uso do preservativo e como me prevenir das gravidezes indesejadas. E essas informações a família não sabia me transmitir por conta da barreira na comunicação.
Sim, tem algumas surdas que têm dificuldades de leitura. Nós temos domínio da leitura, lemos informações e transmitimos para mais pessoas, como, por exemplo, como se prevenir das gravidezes indesejadas e mais, pois dessa forma acreditamos que há melhor transmissão do conteúdo. Apesar de ter sido de curta duração, as beneficiárias dizem estar dotadas de noções básicas sobre saúde sexual e reprodutiva. A formação está sendo boa, com muita pena e de curta duração. E sinto que precisamos aprender mais sobre matéria de saúde sexual e reprodutiva. Um dos nossos objetivos é fazer com que todas as mulheres surdas tenham conhecimento desta matéria. Antes, eu não sabia nada sobre a saúde sexual e reprodutiva, mas com a chegada dos correspondentes da TV Surdo, tive a capacitação em matéria de saúde sexual em línguas. Estou a gostar muito de aprender isso e sinto que houve alguma mudança. Financiada pela Embaixada da Irlanda, o projeto tem como objetivo massificar matérias ligadas à saúde sexual e reprodutiva para as pessoas com deficiência. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. Curioso para saber o que vamos aprender hoje? Muito bem! Na aula de hoje, vamos aprender a dizer algumas palavras ligadas à área da agricultura. A produção agrícola é a base para a segurança alimentar. Viu como sinalizamos? A produção agrícola é a base para a segurança alimentar. Vamos fazer mais uma vez? A produção agrícola é a base para a segurança alimentar. Para ter uma boa colheita, faça a rotação de culturas. Para melhor fixar, repita comigo. Para ter uma boa colheita, faça a rotação de culturas. Muito bem. A língua de sinais é fácil, pois não? Aceita mais um bônus? Vamos a isso. Pratique a agricultura em zonas baixas e próximas ao rio. O sinal faz-se assim. Pratique a agricultura em zonas baixas e próximas ao rio. Fantástico! Fico feliz por saber que ficou até o fim desta aula. Sabe qual é o segredo para aprender? A prática e a persistência. Se quiser ver mais vídeos, incluindo este, siga as nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até ao próximo programa.